colo materno queremos descansar. Ó Maria, Mãe dos homens, ó bendita Imaculada, nós te saudamos, te amamos, ó Mãe, em teu colo materno queremos descansar. Protegidos por teu silêncio de amor, temos força para caminhar, envolvidos pelo teu doce olhar, prosseguimos sem desanimar. Quem tudo guarda, tudo sabe responder, quem tudo corresponder, quem tudo espera, tudo sabe acolher. Contudo, ó Maria, Mãe dos homens, ó bendita Imaculada, nós te saudamos, te amamos, ó Mãe, em teu colo materno queremos descansar. Bom dia. Queremos desejar bom dia também para vocês que estão nos acompanhando no segundo encontro do podcast Live Mãe da Fé. O meu nome é Thales, né? Eu faço parte aqui da comunidade Rosa Mística, participo do grupo de oração Faça-se, às quintas-feiras, que acontece este grupo de oração às 19 horas aqui na comunidade. Também faço parte do Ministério Jovem, Juventude Rosa Mística, e nós estamos aqui para nos reunir mais em um encontro. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham nesse podcast, mais um domingo. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor, sob a intercessão de Nossa Senhora. Meu nome é Tiago, faço parte aqui da comunidade Rosa Mística também. Sou membro do Ministério de Juventude Rosa Mística. Também participo do grupo Renovados no Espírito nas terças-feiras. E sou também do Ministério de Música. Bom dia a todos. Meu nome é Adriane, eu faço parte do Ministério Jovem também e participo do grupo Faça-se aqui na comunidade. E nós queremos acolher, nesta manhã, as nossas duas convidadas, a Zilene e a Dana Socorro, que vão se apresentar aqui para vocês. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento, através desse momento maravilhoso, aqui, proporcionado pela comunidade Nossa Senhora Rosa Mística. Como já foi falado, meu nome é Rosilene, eu sou catequista e missionária lá da comunidade Nossa Senhora de Fátima, do bairro Bela Vista. Bom dia, meu nome é Socorro Piá. Eu sou da Rosa Mística desde os princípios. Sou tão fiel como todos os outros aqui presentes constantemente, mas eu nunca deixei de ser daqui. Faço parte do estudo bíblico e o meu grupo era o da sexta-feira. E estou aqui presente. E para nós, é uma alegria tê-las em nosso meio, nesse dia, também Dia das Mães. Desde já um feliz Dia das Mães para vocês, que sejam abençoadas ricamente, nessa graça que vocês são de serem mães. E nós vamos tratar do tema de hoje, de Nossa Senhora de Fátima, que nós podemos celebrar no dia de ontem, mas na verdade todo dia é dia de Nossa Senhora, todo dia é dia de Maria. Nós podemos celebrar, podemos conhecer, podemos experimentar as graças em todos os nossos dias, das nossas vidas. Então, nós temos como tema Nossa Senhora de Fátima, a gente vai tratar sobre esse tema. E aí, a gente sempre tem alguns textos de referência para a gente poder dar início dentro dessa temática, E aí, tem um texto que fala, a Mãe de Deus aparecia aos 3 pastorinhos próximo a Fátima, Portugal,
no 13º dia de 6 consecutivos meses. Nossa Senhora transmite mensagem de esperança e de advertência quanto aos perigos para a humanidade e para os fiéis da Igreja. Em sua aparição, falou sobre os erros da Rússia e também da grande perseguição da Igreja, do Santo Padre e dos riscos das almas que caem no inferno. Ela apareceu segurando seu imaculado coração e diz: Deus quer difundir no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Venho pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão e reparação nos primeiros sábados de cada mês. Se o meu pedido for atendido, a Rússia se converterá e haverá paz. Caso contrário, a Rússia espalhará o seu erro por todo o mundo, promovendo guerras e perseguição à Igreja. E aí, nesse começo, tem uma experiência que até a Igreja, eu vejo assim, que é colocado muito, que cada dia da semana é voltada a uma, digamos assim, devoção, né? E o sábado, como o sábado de Maria, né? E o motivo de convidá-las para estar conosco é porque nós queremos compartilhar, conhecer as experiências de vocês a partir de Nossa Senhora, né? De Maria, essa mãe tão bela, que vem, ora nos advertir, ora nos ensinar, né? Nos conduzir, como ela sempre faz, para estar próximo de Jesus. É isso mesmo, né? Nossa Senhora é a nossa mãe, e mãe cumpre muito bem esse papel, né? De nos dizer quando estamos certos, mas também de nos lembrar em alguns momentos que precisamos direcionar o olhar para o que é certo, né? E é o que Nossa Senhora faz, e faz muito bem porque ela é a mãe de todas as mães. Não é verdade? Isso. É tão importante. É tão importante a gente saber disso, acreditar que Nossa Senhora é nossa mãe. Desde quando? Desde aquele momento em que Jesus estava pendurado na cruz, antes de dar a gente um suspiro, ele olha para baixo e vê sua mãe, a quem ele diz: Filho, eis aí a tua mãe. E se vira para Nossa Senhora e diz: Mãe, eis aí o teu filho. E é dele. Porque nós conhecemos a nossa mãe terrena. E a gente sabe o quanto ela é boa, o quanto ela faz por nós. E se essa mãe é a mãe de Deus, então, uma mãe que pode tudo junto a Deus. Inclusive os santos a chamam de onipotência suplicante. Porque o poder de Nossa Senhora é o da intercessão, que ela até intercede por nós. E a dona Socorro falando, né, sobre o dia de hoje, né, calhar muito bem, a nossa experiência do podcast, que começou ano passado, tem até um vídeo que foi colocado no nosso canal, que fala, né, onde tudo começou. E o nosso primeiro podcast, no ano passado, caiu exatamente no Dia das Mães, que foi o segundo domingo, né? E foi uma experiência, né, que até eu partilhava, e tem lá no vídeo, que vocês podem acompanhar também, depois no nosso canal,
que fala sobre isso, né? Que até na hora lá eu falava, eu me emocionei, né? Tava nesse podcast, era eu, a Beatriz e o Marcílio, e aí eu falava, né? Dia das Mães, a gente, como filho, eu me preocupo. O que é que eu vou fazer por minha mãe, né? A gente pensa, né? O que a gente pode preparar para as nossas mães. E aí eu falava, né? Nós, como Ministério Jovem, Juventude Rosa Mística, o melhor presente que nós podíamos dar à Nossa Senhora é falar dela nesse dia, né? E aí a gente teve essa experiência. Até eu disse, gente, ó, dia 8 de maio foi quando a gente nasceu o Ministério Jovem. Porque os podcasts, eles começaram antes da gente poder se reunir como ministério e fazer todo o trabalho de ação, né, com a juventude. Mas eu disse, no mês de maio, sempre vamos fazer, com a graça de Deus, os podcasts para falar de Maria, como esse presente nosso, né, da Juventude Rosa Mística. Nós que somos de uma comunidade mariana, não podemos deixar de difundir essa imensa graça, né, da mãe. E uma coisa até que eu falava para a minha turma do Crisma, né, que eu também sou catequista crismal, que nós temos uma turma aqui nas segundas, e falava assim, né, gente, a gente pensa como a gente quer agradar nossas mães, né? Pelo menos é para ser assim. Todo bom filho pensa como agradar a sua mãe. E aí eu questionava eles, e como vocês pensam em agradar a mãe das mães, né? Aquela que merece todo o nosso cuidado como os filhos, né? E eu questionava isso. E aí também a gente precisa se questionar também nesse sentido, né? Como é que eu procuro, né? E nas aparições, né, que Nossa Senhora pede, né? Ela vem trazer uma mensagem de esperança, né? Vem advertir também. E aí, nessas advertências, será que eu estou fazendo para com que não aconteça o que pode ser de ruim? Ou será que eu estou deixando a responsabilidade para o outro? Ou eu estou fingindo, né? Ou eu só quero, como as pessoas dizem, o bem bom, né? A gente só quer o bom, mas não quer me comprometer. Eu quero as graças de Deus, mas eu não quero me comprometer com a oração, né? Esse zelo, né? E aí também fica esse questionamento. E falando de Nossa Senhora de Fátima, eu queria saber, Rosalina, se você poderia falar um pouco da história da construção da capela de Nossa Senhora de Fátima na Bela Vista, né? O podcast, nos temas, né? A gente teve Nossa Senhora de Lourdes no primeiro, domingo passado. Nesse, hoje, a gente está falando de Nossa Senhora de Fátima, também pensando na capela de Nossa Senhora de Fátima na Bela Vista, que faz parte da nossa paróquia. O que você pode dizer assim? Você toda a construção, né? Eu vejo que hoje, graças a Deus, vocês têm um centro catequético, né? Eu fiquei muito feliz por saber que a comunidade conseguiu começar esse projeto, né? A gente fica muito feliz por essa estrutura também, né? Porque a gente sabe que tem a necessidade. E você pudesse partilhar para a gente assim um pouco a respeito disso também. Muito bem. Então, acredito que todos aqui, ou a grande maioria, né, até talvez quem esteja nos acompanhando, conheça a capela de Nossa Senhora de Fátima, que fica lá em cima, lá no altinho da Bela Vista, né? E para falar da nossa igreja enquanto estrutura, a gente precisa falar de um casal, né? Um casal que se dispôs, um casal generoso, que até hoje está lá, né, e que mora na comunidade, que é o casal Dona Fransquinha e o seu Xermon, né? A partir desse casal foi que começamos a pensar a ser comunidade. Eles, com toda a coragem, com toda a intrepidez do começo, né, de uma comunidade, foi que deram os primeiros passos, né? Eles, se não fossem eles, a gente hoje talvez não tivesse o que nós temos lá. Uma comunidade viva, uma comunidade atuante, não só a igreja templo, mas a igreja povo de Deus, né? Graças a Deus a nossa comunidade, ela é viva, porque tem movimento de tudo, né? Tem catequese, tem grupo de jovens, tem grupo do Texto dos Homens, tem missa mensal, né? Terminamos ontem a nossa festa, né? Então, assim, a nossa comunidade, ela tem mais de 20 anos, certo? E o que é que eu posso falar mais?
Da Sim, construção, é. a graça da construção do centro catequético, por exemplo, que é uma obra que você, eu acho que pôde acompanhar já mais. Tá mais fácil, né? É. Então, assim, lembrando aqui um pouquinho, né? A doação do terreno foi pela família Cruz, né? Na época. E aí eu ainda lembro lá no começo, quando a igreja tinha só as paredes, né? E teve até um certo episódio que tinha um padre celebrando e lá muito ventilado, né? E aí o padre chegou a mostrar-se um certo medo porque as paredes balançaram, né? É o que eu escuto falar. Não estava lá nesse dia, mas assim, é a história do começo, né? Então, hoje nós já temos mais de 20 anos e com a graça de Deus, no ano passado, aliás, começo desse ano, isso, primeiro dia do ano, né? Dia 1º de janeiro, nós começamos a construir o nosso salão da catequese, né? Salão São Francisco Marto, é o título do nosso salão. E tá lá, né? É um espaço que a gente sabe que a catequese precisa, né? Para acolher as reuniões dos catequistas, para acolher numa situação que a escola possivelmente não possa acolher, né? As turmas de catequese, esse espaço está lá, ainda não está finalizado, né? Mas já está erguido, já está coberto, e graças à doação do povo de Deus, né? Porque nós sabemos que a igreja de Deus, ela sobrevive assim, é dos corações generosos que desde o início apareceram e aparecem ainda hoje. Então as pessoas, nós fizemos um mutirão, conseguimos os tijolos, conseguimos as telhas e está lá. E se Deus quiser, daqui a algumas semanas nós retornaremos para terminar os detalhes com a graça de Deus. Que bom, ficamos muito felizes. E falando de Nossa Senhora, quando pensamos em convidar a Dona Socorro, nós pensamos também, eu lembrei de uma coisa que a Dona Socorro falou, que foi no encontrão dos Crismandos, no ano passado, lá na Estefânia Matos. Até eu falei para ela segunda-feira, quando eu entreguei o convite, né, confirmando a presença dela. Que ela pudesse, ela partilhou para nós, lá ela fez uma pregação no encontrão, né, sobre Nossa Senhora, uma pregação muito rica, né, e ela fez uma partilha de um testemunho naquela pregação, né, que foi de um acontecimento. Então, se eu pudesse contar para nós novamente, que foi em Lourdes, né? Pronto, se eu puder contar para a gente aqui, para poder partilhar essa experiência. Pois bem, era sobre a coroa de Nossa Senhora, né? As 12 estrelas, que os santos deram nome a cada estrela. E só repetindo aqui, só para lembrar a gente. Então, dessas estrelas, 4 são dogmas de fé, que é a Imaculada Conceição, que foi proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 54. A Virgindade Perpétua, que foi proclamado dogma de fé pelo Papa Paulo IV em 7 de agosto de 1555. E a Maternidade Divina, que é a terceira estrela, também dogma de fé, proclamado no Concílio de Éfeso, em 431. Interessante que nesse dia aqui foi quando nasceu a resposta da Ave Maria. Porque havia um bispo da nossa igreja que duvidava que Nossa Senhora fosse mãe de Deus. Ele dizia que Nossa Senhora era mãe do homem, Jesus Cristo, e não de Deus. Que havia duas naturezas, 2 homens, um homem e um Deus. E a igreja se reuniu para definir que Jesus é uma pessoa, Deus e homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e foi proclamado Nossa Senhora Mãe de Deus. Então o Papa da época ajoelhou-se e disse: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E foi dessa data que se reza a Ave Maria, a primeira parte, né, dita pela Santa Isabel e o anjo, e a resposta, Santa Maria. Muito bem. A 4ª estrela é a bendita entre todas as mulheres.
que diz que da situação de Nossa Senhora, que é única no povo de Deus. Não existe outra mulher como ela. Não existe. Ela é a bendita entre todas as mulheres. A esposa do Espírito Santo é dita no próprio Evangelho. O Espírito Santo, quando ela perguntou, a menina, ela disse, como vai acontecer isso? Ela ser a mãe de Deus, né? Se eu não conheço o homem, ela era consagrada a Deus, né? Desde os 7 anos. E aí o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder da sua sombra vai gerar em ti o Filho de Deus. Então, a esposa do Espírito Santo é a 5ª estrela. A 6ª estrela é a submissão de Jesus a Maria. Dizem os santos que se Jesus tivesse convertido o mundo inteiro pelos mais estupendos milagres, não teria agradado tanto a Deus como sendo obediente a essas 2 criaturas, Jesus e Maria. É a 6ª estrela, a obediência, a submissão de Jesus a Maria. A 7ª estrela é a vencedora de Satanás e das heresias. Milhares de santos testemunham, né, com as orações de exorcismo, a vitória de Nossa Senhora sobre o demônio, né? E sobre essas pessoas também que combatem a igreja e que eles são convencidos pelo poder de Nossa Senhora e se convertem, né? De Satanás e das heresias. E a 8ª é a medianeira de todas as graças. É onde justamente está esse testemunho. Então, São Luís de Maria de Montfort, ele escreve detalhadamente as graças que Nossa Senhora recebeu de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Então, tudo que eles tinham de bom e de melhor, jogaram em Nossa Senhora, né? Então, tudo que nós aqui embaixo, na terra, que quisermos pedir de Deus, tem que pedir através dela. Ela é quem diz onde quer, quanto quer e quando quer e a quem quer, né? É claro que se nós formos pedir a Deus uma coisa que não é boa, ela não vai nem ouvir, né? As graças que nós pedimos, que é para a nossa salvação, para a nossa conversão, para a nossa família, e que Nossa Senhora é exatamente o que ela quer de nós, é que a gente encontre a Deus e chegue à salvação, né? Pois muito bem, então conta-se essa história. Havia uma moça doente, uma jovem, ela estava já desenganada dos médicos. E aí ela pediu aos seus pais que a levassem a Lourdes. Ela sabia que estava desenganada, mas ela queria ir lá. E aí, como era o último desejo delas, os pais deram um jeito e levaram. Então, eu nunca fui lá, mas contam as pessoas que já foram que há um determinado ambiente onde colocam os doentes nas camas, em macas, cadeira de rodas, e que o padre, o bispo, a pessoa do dia passa com o Santíssimo entre eles, dando a bênção, né, fazendo orações. Então, quando o Papa era um bispo desse dia, ele passa com o Santíssimo, que passa perto dessa moça, ela diz, ela não se sente bem, ela não fica curada. E aí ela diz, Jesus! Eu não gosto de dizer. Esse texto é muito que eu choro. Então ela grita para Jesus. Jesus, vou dizer à tua mãe que tu não me curou. Aí o bispo fica comovido, volta e dá uma segunda bênção. Aí ela é imediatamente curada. Aí ela grita de novo.
Jesus, vou pedir a tua mãe para me ajudar a te agradecer. Então, assim, um testemunho muito belo, né, de Nossa Senhora, que ela sempre atende os nossos rogos, né? São inúmeros testemunhos. Esse aqui é o mais tocante. Porque é uma coisa que foi à vista de todo mundo, né? Essa graça. E aí, desculpa aí, eu me emociono e choro. Pois muito bem. As outras estrelas de Nossa Senhora. Essa foi a medianeira de todas as graças, a 8ª. A 9ª é a mãe da igreja e nossa mãe. Ela é a mãe de Jesus Cristo, que é o corpo místico da igreja. Ela é a mãe dele, é a mãe da igreja, né? E é nossa mãe porque ele nos foi dada por ele mesmo lá no Calvário, né? A Assunta ao céu é o 4º dogma de Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora, inclusive, nós rezamos no Rosário, né? O 4º mistério dos textos gloriosos. Foi o Papa Pio XII que proclamou em 1º de novembro de 1950. Santo Antônio é um dos que fala a respeito desse dogma. Eu queria dizer o seguinte: os santos, eles são instrumentos de Deus para nos ensinar verdades que às vezes nós não entendemos, nós não conhecemos, né? Então eles vêm dizer para nós, explicando, né? Então os santos, quando eles falam, eles não mentem. É a boca de Deus falando por eles, né? Muito bem. A 11ª estrela, são 12 estrelas, né? É a rainha do céu e da terra. Então, por tudo que Nossa Senhora é, que Deus fez para ela, ela é a rainha dos homens, dos anjos, dos santos, dos elementos. É a rainha do céu e da terra, né? E a 12ª estrela, Santo Agostinho, quem disse que Nossa Senhora, ela é a forma, que usa forma para fazer bolo, né? Então, Nossa Senhora, ela é a forma de Deus de fazer santos em série. Então, você quer ser santo? Faça amizade com Nossa Senhora. Seja devoto de Nossa Senhora. Reze a Ave Maria. Né? Os santos dizem que quem reza a Ave Maria não se perde. Outro diz que não cai preso no inferno quem reza a Ave Maria. A palavra dos santos é muito rica em nos ensinar a respeito. Pois é. E aí, não tem como não ser emocionado junto com a Dona Socorro, né? Por esse relato desse testemunho tão belo, né? E se bem soubermos, né? A gente dava mais valor a essa imensa graça que nós temos, né? Não é uma mulher qualquer, né? Como a igreja mesmo nos ensina, né? É a mulher entre todas as mulheres, né? Aquela que a gente pode de fato confiar. E assim, nesse testemunho que a tia Socorro Biá contou, nos chama muita atenção várias coisas, né? Mas a frase que a moça usou é a frase que a gente usa quando a gente quer reclamar. Alguma coisa, o menino que nos insulta aqui, né, na rua, eu vou dizer para tua mãe que tu fez isso, né? A mesma coisa fez essa moça, né? Jesus, eu vou dizer para tua mãe que tu não me curou. Então, assim, me toca porque é uma intimidade mesmo, não é? Quando a gente se coloca na presença de Deus, né, de Nossa Senhora, não precisa assim, a gente achar, eu não sei rezar, eu não sei falar. Não, a gente precisa ser o que nós realmente somos, né? Mostrando essa intimidade, essa proximidade, essa ausência de medo, né? Que é o que Deus ele vai fazendo em nós quando nós começamos a nos aproximar. Ele vai nos tirando o medo e vai fazendo com que a gente se sinta filho, se sinta família, né? Então, Jesus, eu vou dizer à tua mãe que tu não me curou. Né? Isso é marcante, né? Eu queria dizer, você falou uma coisa muito linda. A gente só precisa ser a gente mesmo. Essa preocupação de não saber rezar, não saber fazer isso, de dizer aquilo, né? E eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe era analfabeta,
Mas a minha mãe tinha uma profunda devoção à Nossa Senhora. E a Nossa Senhora dela era a do Perpétuo Socorro. Então, assim que eu aprendi a ler, nem pequenininha, o meu emprego era rezar a novena para ela. Papai não estava podendo pagar uma conta, novena de Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Papai estava doente, novena de Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Alguém ia viajar, tinha perigo, a novena de Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Então, tudo da mamãe, ela pedia a Nossa Senhora. E certamente ela era atendida, porque ela não deixava de fazer, né? Então, assim, é desde esse tempo que eu conheço Nossa Senhora. Conheço, entre aspas, né? E o meu pai também aprendeu com a mãe dele a rezar o terço. Lá em casa se rezava o terço e era de joelho, às 7 da noite. Quando a gente era pequeno, que fazia conta de rezar, mas era obrigado. Pode se ajoelhar. Todo mundo rezava de joelho. Depois que a gente saiu do poder do papai, e eu estou tirando por mim, eu me esqueci do terço, né? Se desse certo, alguma oportunidade, a gente rezava. Aí Deus me trouxe para a renovação, já uns 30 e tantos anos atrás. Aí aqui, a renovação carismática é uma bênção de Deus para a igreja, como disseram os papas e os bispos. Porque o cristão que quer realmente se aproximar de Deus, ele aqui é o caminho mais fácil, bonito, alegre, para a gente aprender sobre Deus, se aproximar de Deus e voltar à amizade com Ele, voltar a rezar. Então aqui, voltei a rezar o texto. Em grupo, e algumas vezes tentei sozinha, mas eu custei a rezar sozinha por a minha conta, né? Porque isso é um trabalho, eu vou dizer o inimigo, não vou falar o nome dele não, dar cartaz a ele não. Mas a gente tem preguiça, né? A reza, a gente engravida dos protestantes, né, para os ouvidos. É repetitiva, demora. Mentira. Você não está falando com ninguém, com qualquer pessoa, não. Você só tem que entender isso. Está falando com Deus, com Nossa Senhora, a minha mãe, o meu pai. É dele que eu venho. E é para ele que eu devo voltar. É ele que me sustenta. E aí essa consciência vai fazendo a gente um entendimento independente da nossa vontade. E a gente vai se firmando na fé. E assim, né? Como você estava falando, como até no próprio texto ele vai trazer, falando também sobre a mensagem, né? Que o título diz assim, a mensagem de Fátima como remédio contra os males do mundo atual. E aí vai falar um trechozinho que diz, o Santo Rosário será uma arma contra o poder dos demônios, né? E aí, às vezes, né, diante de conflitos, se a gente tiver essa graça desse olhar espiritual diante das situações, a gente recorreria primeiro a Nossa Senhora para depois a gente dar a resolução do problema. E por muitas vezes, no ritmo frenético que a gente vive, a gente deixa de usar os recursos espirituais, que são de fundamental importância, para ir para os recursos humanos. E aí deixamos de ter a resolução que poderíamos ter através de Nossa Senhora, né? É claro que você não pode deixar de buscar os daqui. Isso. Mas sem deixar de primeiro procurar os de Deus, né? Porque a Ave Maria não é uma oração qualquer. É o recado de Deus para Nossa Senhora. E foi através deste recado que aconteceu a encarnação do Filho de Deus, que é o maior acontecimento que já aconteceu no mundo. A encarnação do Filho de Deus. E os santos, eles são unânimes em dizer do poder da Ave Maria. O que pode acontecer? Olha, o Padre Romário me chamou para fazer uma palestra sobre Nossa Senhora, agora no mês de maio. E eu tenho pesquisado bastante a respeito. Encontrei tanta coisa bonita. Por exemplo, sobre o testemunho dos santos, sobre rezar o rosário. Mas é uma coisa assim fabulosa.
Se a gente conhecesse aquilo ali, ninguém deixava mais de rezar. Quando você vai para a rua, você vai viajando, lavando os pratos, você pode contar com os carocinhos de feijão, pode contar no dedo, aí contando, Ave Maria, né? Você não deixava de rezar, de jeito nenhum. Uma santa, Santa Matilde, esses testemunhos é o São Luís Maria de Montfort que relata, que é o santo do tratado, da verdadeira devoção. Pronto. Ele disse que um dia Santa Matilde viu o pai contando as moedas de ouro. E ela viu aquela arrumação e ela teve coragem de perguntar: o que é que o senhor está fazendo? Estou contando as moedas de ouro, que são as ave-marias que tu reza, com as quais tu compra o paraíso. Olha que lindinho, né? E tem outro testemunho que é muito forte, que Nossa Senhora não só beneficia quem reza, mas quem também ajuda outros a se aproximar dela. Havia um rei, o nome dele é Afonso, rei de Leão e Galícia, se não me engano. Então ele queria muito que o povo dele, os comandados dele, rezassem o rosário, amasse a Nossa Senhora, honrasse Nossa Senhora. Então o que ele fez? Mandou fazer um rosário imenso, bem grande, que ele usava assim atravessado, né? No corpo. E isso ele fez por muito tempo. E realmente ele levou muita gente como é que a gente chama? Do reinado dele a se aproximar de Nossa Senhora a rezar o terço. Só que aí, com um determinado tempo, apareceu uma doença nele. A doença foi ficando grave, não tinha remédio, e aí ele foi dado como morto. Então, Jair era anunciar, né, o velório, tudo, quando ele retorna. Aí ele conta o que aconteceu. Naquele passamento que ele teve, ele esteve diante do tribunal de Deus, e lá, tribunal, acho que a gente tem uma ideia de como, né? Tem juiz, sei o quê, advogado, etc., e os acusadores. E aí os demônios apresentando a todos os pecados dele. Cada um apresentava uma parte, né? E eles não podiam fazer nada, ele não podia falar. E quando ele viu que o juiz já ia dar o veredicto, aí Nossa Senhora aparece. E junto com ela vem uma balança. E aí ela põe na balança o rosário que ele usou em vida, mais os rosários do povo que ele, com aquele testemunho, fez o povo rezar. E isso pesou mais do que os pecados dele. Aí ele pôde ser absorvido e também voltar a si, né? Então, assim, são testemunhos. Eu não posso dizer que isso é verdade nem mentira, né? É um santo que está dizendo. Mas para mostrar para nós a importância da nossa devoção à Nossa Senhora, da reza do rosário, a gente ter a humildade de rezar. Não é oração de palavras rebuscadas, né? A Ave Maria e o Pai Nosso, uma criança pode rezar, um mendigo pode rezar, uma pessoa rica pode rezar, um religioso, né? Toda criatura pode rezar. Só precisa ter a humildade de querer se aproximar de Deus. E também falar com a verdade do nosso coração, né? Como já foi citado aqui, às vezes a gente fica muito nessa, eu não sei rezar, eu não sei pedir, eu não sei como é que eu faço, né? Mas nada melhor do que usar a verdade do nosso coração. E eu tenho um breve testemunho assim a respeito de Nossa Senhora, que no falecimento do meu pai, eu me lembro que nesse dia eu saí para trabalhar e foi o dia mais conturbado quando eu cheguei na loja. E aí, mais ou menos uns 15 minutos para as 3 horas, acalmou. E aí eu peguei um banco, sentei e comecei a sentir a presença de Nossa Senhora. E o meu pai, ele já estava muito mal, né? A gente descobriu que ele tinha a doença dele, só que já era muito tarde.
Ele passou 25 dias internados, desde o dia que a gente descobriu que era a doença. Passou 25 dias internado e faleceu. E aí eu me lembro que ele estava sofrendo muito, né? E eu colocava diante de Nossa Senhora exatamente isso. A minha vontade era que meu pai tivesse aqui comigo, né? Que ele tivesse sido curado, mas eu dizia que eu só queria se ele viesse curado, né? Se fosse para estar sofrendo, vegetando em cima de uma cama, porque a gente sabe que quem cuida de um doente às vezes adoece junto com a pessoa, porque é um trabalho muito grande. E aí eu lembro que eu colocava dessa forma, que eu queria a cura do meu pai, independente de como fosse. Se eu ia receber ele em casa ou se eu ia enterrá-lo. E naquele momento eu só colocava, né, que Maria passasse na frente e cantava aquela música, né? Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. E naquele momento eu entendia que a serpente que Nossa Senhora pisava era a enfermidade do meu pai. E naquele dia, às 3 horas da tarde, o meu pai veio a falecer. E eu entendi que ali Nossa Senhora tinha intercedido pela vida do meu pai, né? Tinha intercedido a seu filho que tivesse misericórdia da vida dele. E ele teve, né? Levou ele e eu creio que ele está no céu e que Nossa Senhora, ela cuida de tudo, né? Cuida do nosso coração. E foi um momento muito difícil quando a gente perdeu o meu pai, porque ele era o provedor de tudo, né? De dentro de casa. E nunca, nunca nos faltou nada, né? E eu creio que foi por meio das mãos de Maria também. Porque ela, como mãe, que viu seu filho sofrendo, ela, como minha mãe, também viu o meu sofrimento. Então, ela cuidou de tudo, nunca nos faltou nada. E eu creio muito, né, que porque se ele tivesse vindo, ele estava vivendo uma vida que não era dele, prestativo do jeito que ele era, né? Se vê acamado numa cama, sem conseguir andar, precisando de ajuda, né? Ele ia viver uma vida que não era dele. Então, Nossa Senhora intercedeu ao seu filho, que teve misericórdia do meu pai. Deus sabe o que faz. Eu queria só complementar, porque naquele testemunho daquele rei tem um ensinamento para nós. Com Deus não tem brincadeira. E aquele rei queria que o povo rezasse sem o menor esforço. Só com a aparência dele, né, de usar o rosário. E com Deus não é assim. Aliás, nos Tessalonicenses, a palavra de Deus diz assim: quem não quiser comer, quem não quiser trabalhar, também não merece comer. Então, aquele rei, apesar dele ter ganhado graças usando o rosário, mas ele não rezava. E com a misericórdia, como ela falou que Nossa Senhora teve, Deus também teve com aquele rei. Ele voltou a si, ele entendeu a lição e a partir daí nunca mais deixou de rezar o rosário. Então, assim, ele queria a graça sem esforço. Mas com Deus não é assim, não. Só essas tramóias a gente faz só aqui embaixo. Eu quero só, voltando aqui, pelas graças, né, das graças que Deus tem derramado, né, sobre mim. Eu tenho um apreço à Nossa Senhora das Graças, né? Eu tenho a medalhazinha de Nossa Senhora das Graças, todo dia eu faço aquela oraçãozinha que tenho, né, ao dormir, ao amanhecer, beijo a medalha, né? E eu vejo assim, sempre esse cuidado de Maria por cada um de nós, né? E tive a graça de nascer e me criar, né, na Bela Vista, né, a minha comunidade, e fui agraciado com a Capela de Nossa Senhora de Fátima, que também é no dia do meu aniversário, né? E fico muito grato a Deus, né, de todos os meses ter aquela missa, né, dia 13, voltada para Nossa Senhora, e o meu dia também que foi, né, Deus me
me concedeu naquele dia, dia 13, de Nossa Senhora de Fátima, né? Fico, assim, muito feliz, né, de ter nascido e me criado e, assim, da história, né, da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, né, que pede, e a maioria das aparições, né, ela pede oração, penitência, né, para nós cristãos, né, que, assim, que nesse dia, que ela possa nos dar a graça, né, de sermos mais perseverantes, né, na oração do texto, do nosso rosário, né, que tão rico nos testemunhos aqui que foram colocados, né, e muitos outros que tem, né, para quem reza o texto, as graças que são concedidas a nós, né. E aí, Rosilene, eu queria saber assim, se você tem alguma coisa assim que na sua vida, como filha, como mãe, você tenha visto assim, isso foi, não sei se a sua devoção é Nossa Senhora de Fátima, pronto, sim, isso foi Nossa Senhora de Fátima que providenciou. Estava precisando, passando por isso, e Nossa Senhora providenciou. Então, assim, você pudesse partilhar brevemente assim para nós que um exemplo dessa graça. Ouvindo aqui os títulos, né? Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima. E aí me recordando aqui de um colega de trabalho, né? Já que eu respondo sua pergunta, estou introduzindo. E ele, recentemente a gente teve essa conversa. Ele está passando por um problema muito sério, né? E aí ele nasceu e cresceu, foi criado tudo num berço protestante. E aí ele chegou para mim, né? Tá com alguns dias, que estava sentindo que ele tinha que ir para a novena, ele queria ir para a novena. Terminamos nossa festa ontem, né? Mas ele não sabia quem era Maria, quem era Fátima, mas ele estava sentindo, né, que ele precisava ir. E aí ele falou que estava com isso na cabeça dele há muitos dias, e na noite anterior, que ele me contou, ele teve um sonho, né? A mãe dele faleceu, está com pouco tempo, e nesse sonho ele via a sua mãe biológica, né, em cima de um tecido azul. E ele dizia para sua mãe, porque a morte da mãe dele mexeu muito com ele, né, deixou ele muito entristecido. E ele dizia que nesse sonho, ele dizia assim: mãe, pode ir, mãe, vá, que agora Maria vai ser minha mãe. Mas aí ele estava angustiado, porque como ele não tinha conhecimento, e nós precisamos conhecer para amar, e eu dizia assim para ele: professor, que bonito, porque mesmo sem você conhecer, você já ama, né? E assim ele tá. E naquele momento, eu ia até trazer meu livro para compartilhar, um livro que eu estou lendo, mas eu via que ele estava com tanta sede de conhecer a Deus, a Nossa Senhora, sobretudo, a saber quem era Fátima, né? Quem era Maria, que eu emprestei meu livro para ele. Professor, leve, porque aqui você vai encontrar boa parte das respostas que você está precisando, né? Pois bem, voltando para Nossa Senhora aqui, né, lhe respondendo. Eu acho que se a gente falar, a gente corre o risco de não deixar alguma coisa, né, em quem está nos acompanhando. Eu acho que quando a gente testemunha, eu acho que vai mais profundo, né? Então lá vai, eu vou contar o episódio. Pois bem, nós lá em casa, né, o Carlinhos, a gente não tinha moto, a gente não tinha carro, não tinha nada, mas todo dia a gente precisava usar mototáxi para ir para a escola, para poder chegar na hora, né? Ele ia de mototáxi, eu ia também. E as despesas estavam aumentando. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu acho que o que a gente paga com mototáxi dá para pagar uma parcela de um carro, Carlinhos. Comecei a contar com ele, né? Conversar com ele sobre isso, mas assim, um pensamento muito distante, né? Aí, na época, a gente foi, não, vá logo se preparar, vá aprender a dirigir, vá tirar sua carteira, porque eu não sei, né?
Aí vá você tem mais facilidade, você que vai. Vamos nos preparar. Né? Aí chegou um dia, eu disse, Carlinhos, vista sua blusa de Nossa Senhora, que é um azul que a gente tem de uma das novenas. Eu já estava com a minha. Eu disse, vista sua blusa, porque hoje nós vamos comprar o nosso carro. E aí, ele assim, vamos, vista sua blusa, porque hoje nós vamos comprar o nosso carro. Como é que compra carro, gente, sem R$1? Só confiando mesmo na providência. E eu, assim, esse negócio de financiamento, de empréstimo, eu não tenho muito conhecimento, não tinha, né, na época, muito conhecimento sobre isso. Mas, gente, eu saí de casa, nós dois de azul, até essa foto até hoje. Eu saí com a certeza tão grande que eu ia voltar com esse carro, que foi assim, eu fui só buscar. E aí, assim fomos, né? Fomos ali na época, tinha uma concessionária e fomos, e olha nos carros, e tudo caro, Carlinhos, não dá pra nós. Carlinhos, daqui não dá pra nós, não. Gente, é porque eu me emociono, né? Relembrar disso, desse episódio. E aí o homem mostra os carros mais em conta, assim, os mais, né? Os mais em conta. E aí tinha um lá branco, que não, eu gostei foi desse carro. E era um dos mais caros na época, né? E aí, enfim, fomos conversar. E aí, como é que a gente faz para comprar esse carro? E não tem R$1. Mas a gente quer comprar esse carro. E aí a mulher foi conversar, né? Eu não entendia muito, Carlinhos também não tinha muito conhecimento disso. Sei que aí a mulher explicou que se fizesse financiamento, pronto. Sei que de lá fomos no banco buscar o dinheiro. Aí, gente, sei, meu povo. Resumindo aqui a história todinha, isso era de manhã. Sei que de tarde nós já estávamos fazendo a foto com o carro. Graças a Deus. Né? Então, assim, a gente conta porque a gente tem que pedir à nossa mãe as necessidades que um filho tem. A gente pede na mãe da gente. Mãe, me dá isso. Mãe, traz café para mim. Mãe, a senhora pode fazer isso? A senhora pode lavar minha blusa? Que eu estou precisando. Mãe, a senhora, o que a senhora acha sobre essa situação? Mãe, a senhora pode ir comigo? Né? Então, assim, Nossa Senhora, com esse título de faixa, porque Nossa Senhora é a mesma, a única pessoa com esse título, o meu relacionamento com ela é assim, né? Eu sou muito infiel ainda. Eu tenho que dizer isso aqui, porque senão vou estar sendo hipócrita e eu vou sair entristecida. Porque aí eu posso passar uma imagem que eu não tenho ainda, né? Eu acho que eu estou como a tia Socorro lá atrás, que ela falou, né? Ela não era fiel. Eu ainda não sou. Eu ainda não sou aquela filha obediente, sabe? De rezar o texto todos os dias. Mas isso me angustia, né? E aí eu lembro de uma amiga minha, em relação mesmo à profissão, que ela dizia, pois se você está angustiada, é o primeiro passo. Então eu acho que eu estou nesse primeiro passo, né? Eu ainda não sou fiel, ainda não sou obediente ao pedido dela. Porque nas aparições de Nossa Senhora só tem uma das aparições que ela conversa mais com as crianças. Mas em todas as aparições, podemos resumir que ela nos traz um pedido. Reza o terço. É isso. Reza o terço. Né? Reza o terço. Então, assim, o meu relacionamento com Nossa Senhora é de mãe mesmo. Eu peço para ela, mãe, me ajuda. Mãe, vem comigo, né? E assim, para estar aqui falando de Nossa Senhora, e aí quando eu vi a tia Socorro, eu, vale, meu Deus, estou sendo testada, porque ainda convida um poço de sabedoria deste para falar de Nossa Senhora. A pobre é Deus. Mas enfim, Nossa Senhora é a nossa mãe, né? Que eu quero pedir a ela nesse momento, aproveitar que estamos aqui, para que ela nos torne, né, sobretudo a mim que estou fazendo esse pedido, fiel, uma filha obediente, que reza o terço, porque as coisas do mundo nos roubam, nos tiram, e aí no final bate essa angústia, né? Não consegui, acabou o dia, e a gente tem uma moda de deixar só os últimos minutos do dia, que não é um horário nobre, para a oração, né?
E aí Nossa Senhora de Fátima, ela gostava muito do meio-dia, né? É o horário que ela vinha, meio-dia em ponto. Então, assim, eu quero deixar essa mensagem, né? E esse pedido, que Nossa Senhora nos torne mais obedientes ainda. E aqui também falando um pouco da história de Nossa Senhora, né? E o Santo Rosário, pela salvação dos pecadores, eles relatam justamente isso. Que Nossa Senhora pedia insistentemente que os pastorinhos rezassem o rosário de modo particular para a salvação das almas do inferno. E aí eles, como crianças, às vezes rezavam muito rápido porque eles queriam brincar, né? Era o lado humano deles, né? Rezavam ali rápido, de qualquer jeito, para poderem brincar. Coisas que muitas vezes a gente faz também, né? O Por conta da... Francisquinho dizia assim, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso. Então, assim, a gente também tem muito disso, né? Não para ir brincar, mas às vezes por conta do trabalho, a correria do dia a dia. Então, a gente vai fazendo de qualquer jeito, né? Mas como eles criaram esse hábito de rezarem, então eles começaram a entender a importância da oração, né? A importância de rezar o rosário para a conversão, não só deles, né? Mas de todo mundo, de toda a comunidade. Então, isso é muito importante a gente ter esse pensamento também, né? De pelo menos dar o primeiro passo. Se já está aquietando seu coração, é sinal que está dando o primeiro passo, né? Assim, a Adriane falando de brincar, né? Eu me lembrei de um trecho desse livro, né? Que fala justamente que as crianças, né? A Jacinta, Francisco e a Lúcia, eles estavam brincando na rua, lá no lugarejo. E aí Jacinta disse, minha gente, a gente aqui só brincando, vamos rezar, vamos fazer o sacrifício, Nossa Senhora pediu, né? E onde eles estavam era na frente de uma casa de uma senhora que gostava muito de insultar com essas crianças, né? Uma senhora que perseguia, uma senhora que era alcoólatra, que vivia, né? E ela zoava, usando essa palavra, né? Essa senhora, ela zoava muito com as crianças em relação às aparições. E Jacinta, justamente nesse episódio, que eles estavam brincando, eles pararam em frente da casa dessa senhora e começaram a rezar. E passou-se uns dias, essa mesma senhora foi até a casa da mãe de Lúcia dizer que nesse momento que aconteceu isso, ela estava dentro de casa, escondida, né, dentro de casa com as portas tudo fechadas, mas que aquele gesto daquelas crianças, porque ela viu pela fresta, as crianças não viram, mas naquele momento ali foi um testemunho que aquelas crianças deram para esta senhora, né? Que até então ela já começou a ver de outro modo. Esse testemunho foi suficiente para mostrar para essa senhora que só zoava, que não acreditava, que insultava, que chacoteava com as crianças. Esse testemunho foi suficiente para ela acreditar nas aparições. E aí ela foi lá na casa da mãe de Lúcia contar o que ela tinha visto, né? Questão do brincar. Eu estava lembrando aqui que Nossa Senhora, você falou que é devoto de Nossa Senhora das Graças, né? E O Tiago. o Tiago, né? Pois é. E foi ela, duas orações que vieram do céu para nós. Nós rezamos no texto, pelo menos uma, né? O Glória, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem. Foi o anjo que ensinou as crianças, né? E o ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Foi Nossa Senhora que ensinou como é o nome da moça que ela apareceu? Exatamente. Ela mandou cunhar na medalha esta oração. E que nós deveríamos também sempre pedir. Sim, e só para terminando, né? Só você fazer as suas colocações, nós vamos encerrar. Certo, pois é.
Então, São Luís Maria de Montfort, ele relata um testemunho. Aliás, ele relata o testemunho de São Domingo de Gusmão. Que um dia, no céu, Jesus aparece com a cara fechada, irado, e traz na mão 3 setas. Nessas setas tem o nome dos 3 pecados graves que a humanidade está ofendendo a Deus constantemente, que é o orgulho, a impureza e a avareza. E aí Nossa Senhora, quando vê aquela presença dele daquela forma, diz: meu filho, o que tu vais fazer? Aí ele disse: eu vou destruir o mundo, porque os homens não querem emendar-se e o pecado deles chegou à minha presença. Aí ela disse: meu filho, não faças isto. Vou levantar no mundo, vou levantar na terra 2 homens que vão mudar o mundo e a história da igreja para você. E quem são esses homens? São Francisco de Assis, que restaurou a igreja pela pobreza e pela vivência radical do evangelho. Nós sabemos a história do nosso padroeiro, né? Ele era um jovem, como diz, né, podre de rico, mas ele se fez pobre, paupérrimo, né, de comer de esmola e ainda pedir esmola para os mais pobres do que ele, né? Pois é, e viveu o evangelho ao pé da letra. E o outro homem, São Domingo de Gusmão, transformou o mundo pela pregação do evangelho. Ele era um homem rico da ciência de Deus. A pregação que ele fazia era eu não sei nem qual é o adjetivo que dá. De sabedoria, de penetração, né? E do poder do Espírito Santo. Né? A pregação da palavra e a reza do rosário. Foi a ele que Nossa Senhora entregou o rosário, né? E mandou ele rezar para converter os albigenses, que eram os hereges daquela época, e que ele vivia lutando constantemente contra esses homens. Ele pregava, mas a pregação dele não tinha efeito. Então ele vai, passa 3 dias, de 3 a 5 dias, numa mata, rezando, se penitenciando, jejuando. Foi tanto que aí ele exauriu-se e desmaiou. Aí nesse desmaio, eu vou dizendo desmaio, mas deve ter sido outra palavra. Aí Nossa Senhora vem e fala com ele. E aí entrega para ele o rosário e orienta, né, toda a sua pregação. Tanto fazia ele pregar para analfabetos como para eruditos, a pregação era o rosário. E ele era um homem sábio, né? Explicar o que é a oração do rosário, né? O glória, o credo, Pai Nosso, Ave Maria. E ele convertia multidões. Quando ele desce dessa visão, que ele vem para a igreja, que ele chega, os sinos estão tocando. Sem ser ninguém. Era a ação dos anjos. E ele começa a pregar, a igreja lotada, começa uma tempestade fora do comum. Trovão, relâmpago, chuva grossa demais, e aquele povo começa a se apavorar. E o santo começa a rezar, pedir oração para Nossa Senhora interceder para aplacar a ira de Deus. E quando eles estão nessa oração, algo chama a atenção deles, eles olham para a imagem de Nossa Senhora, que ela está assim, né? Ela está Os braços abertos. em oração. E a tempestade acalmou e a conversão foi em massa. Amém. Amém. Então, gente, vocês que estão nos acompanhando, né? Se nós pudéssemos, nós tentaríamos, assim, colocar durante mais tempo, né? Porque é tão bom, a gente vai vindo desenvolvendo o tema e vamos colocando essa experiência, né? Mas fica o gostinho de quero mais para outras oportunidades, né? E estamos chegando ao fim, né, do nosso podcast, nesse domingo, segundo domingo, Dia das Mães. E aí, nós vamos já nos encaminhando para a dona sim, tem a observação. A dona Socorro não vai poder ficar até o finalmente, né? Vai ter que se ausentar um pouco.
Mas nós queremos agradecer, Dona Socorro, a sua presença aqui conosco, né? É sempre bom vê-la, né? Falando de Maria para nós, né? É uma pessoa que, quando eu comecei a vir para cá, que eu comecei a ver quando falava Dona Socorro Biá, para mim, quando fala Dona Socorro Biá, é uma mulher que fala de Nossa Senhora e com muito conhecimento, né? E aí é muito bom vê-la, né? E poder experimentar dessa graça que Deus lhe dá, da sabedoria e que você partilha com a gente, né? E aí, porque a Dona Socorro vai ter que se ausentar um pouquinho, nós temos só um mimozinho aqui para você, tá certo? Feito com muito carinho. Imagenzinha de Nossa Senhora, né? Com tecinho, incentivando a vida de oração, o amor a Maria. Queremos desejar mais uma vez o Feliz Dia das Mães, né? Que conte com nossas orações também, né? E nós somos essas crianças que estamos nesse processo de aprendizado e de crescimento, né? Sim. E nós possamos já ir cantando. Nós possamos cantar essa música, né? Pedindo a Nossa Senhora que ela possa nos ensinar, possamos também como filhos nos colocar em suas mãos, né, no seu colo maternal, pedindo a ela que ela possa também nos ensinar a se colocar como filhos dóceis diante da graça de Deus, diante de tudo que Deus deseja nos ensinar. Nós possamos, nesta manhã, nessa manhã ela que nos ensine. Mãe de Deus e minha, eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Cantemos, acaso não sabeis? Acaso não sabeis Que eu sou da Imaculada? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe.
quem já foi órfão sabe o valor de um colo de mãe. Que você agora possa se abraçar e possa permitir experimentar a graça de receber esse amor de mãe, de estar no colo da mãe. Quantas vezes, diante de tantas situações nas nossas vidas, nós vamos nos desesperando, nós não sabemos como resolver, nós não sabemos para onde ir. Que você agora possa se permitir viver essa graça. A graça de estar neste colo de mãe. A mãe que tudo providencia. A mãe que tudo conhece. Nós queremos, mãezinha, nesta manhã, nos colocar como esses filhos que querem receber de ti o teu amor, receber de ti o teu carinho, receber de ti a providência. E é tudo que vem de Deus. Como nós tanto falamos, como tanto partilhamos, é a mãe que cuida e a mãe que direciona para o filho. A mãe que cuida e que direciona para o céu. E nós queremos nesta manhã, Dia das Mães, em nossas vidas, acolhê-la como mãe. Queremos ser os primeiros a experimentar. Queremos ser os primeiros a estar incomodados, como a própria Rosilene também partilhava. Queremos ser incomodados por não ser ainda os filhos que devemos ser. Mas nós te pedimos nesta manhã, acolhendo a tua maternidade sobre nós. Queremos ser os filhos que estão incomodados e por estarem incomodados buscam rezar o terço, buscam rezar o rosário, buscam amar a ti para amar perfeitamente o filho por meio do teu amor, por meio do teu ensinamento. Nós queremos assumir sobre nós esta graça. Nós te pedimos e queremos também nesta manhã colocar em tuas mãos, ó Mãe, todas as mães neste dia, que elas possam ser alcançadas em suas necessidades, sejam espirituais, sejam físicas, sejam financeiras, sejam com os seus filhos que são problemáticos, mas tu, mãezinha, possa ir ao encontro destas mães. E nós te pedimos nesta manhã essa graça, que tu possa ensinar essas mães a se colocar da forma correta, seja como intercessora, seja com ternura, mas se for para advertir também, que seja a mãe que adverte para que o filho entenda o caminho certo, porque Nossa Senhora também ela nos adverte para que nós entendamos que se nós formos pelo caminho errado, nós vamos perecer. E não é isso que precisa acontecer. Muito pelo contrário. E muitas vezes também por não advertir as nossas mães, nós erramos também. Então nós te pedimos, mãezinha, por todas as mães nesta manhã, para que possam ter essa graça de aprender contigo o modelo de mãe, a mãe de Deus nossa. E que nós cantemos mais uma vez, colocando nas mãos de Nossa Senhora todas as nossas necessidades. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Cantemos. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Nós temos uma advogada e é Maria. Tem uma advogada.
Só quem já foi Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de do amor de mãe. Só quem já foi órfão, Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. E que nós possamos agradecer a Deus, porque nos deu uma mãe, e é Maria, ela que provém tudo que nos é necessário. Nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por todas as mães, por nossas mães, mas especialmente por esta mãe belíssima, Senhora, cheia de amor, de ternura e de graça, que é Maria. Bendito seja Jesus por esta tão grande graça. E nós queremos aprender contigo, Jesus, a amar mais Maria, a demonstrar mais com gestos concretos em nossas vidas esse amor por Maria, confiando mais, rezando mais, obedecendo mais. Obrigado, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos a oração que Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos, né? Em uma das, acho que a terceira ou a quarta aparição. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Nós queremos, finalizando esse podcast, mandar um abraço, né, para a Fabiana Cruz, que está nos acompanhando, para o Renato, né, o grande Renato da Pascom, lá da comunidade de Bela Vista, até fez um comentário, Renatinho. saudações e abraços a todos da mesa, e a minha coordenadora de comunidade, Chique, risadas, Deus abençoe, salve Maria. Também para a Ariane, né, que mandou aqui uns emojis, já acompanhando finalmente aqui da nosso podcast, e a todos vocês que nos acompanharam, que vão nos acompanhar, né, esse vídeo vai ficar disponível, né, nas redes sociais da Juventude Rosa Mística, né? Apesar de estarmos transmitindo hoje pelo canal da comunidade Rosa Mística, para você nós queremos desejar um dia de bênçãos, né? Nesse Dia das Mães também. Queremos agradecer a você, Rosilene, por estar aqui conosco, acolheu, né, esse momento. Outras vezes vamos convidar mais para falar mais de Maria. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu sei que existem milhares de pessoas aqui, muitas pessoas na nossa paróquia, né, na nossa cidade, que poderiam estar aqui falando com mais propriedade, né, de Nossa Senhora. Mas eu me senti escolhida, né, através de vocês, do convite. Lembro que o Tiago combinou, me chamou esse Tiago, olha, no momento o foco é a festa, a gente está muito envolvido, mas me dá um tempo que vai dar certo, né? Então, Tiago, Thales, você também esteve lá na comunidade, agradeço pela oportunidade, viu? E estou aqui a serviço e renovo aqui, né, o sim de Maria, eis-me aqui, né, que faça assim em mim segundo a vontade do Senhor. E aí, quando a gente citou o seu nome, né, para vir falar nesse dia, na mesma hora você mandou uma mensagem para o Tiago. E aí a gente disse, né, tá vendo como é providência de Deus? Ele quer ela. Já era para culminar nesse momento, né? Isso, nós estávamos em reunião pensando em... À noite você mandou uma mensagem, né? Pra fazer o serviço lá. Aí eu até disse pro menino, ó aqui, quem foi que falou comigo? Vou já salvar o número dela aqui.
Pois é. E aí, né, queremos, bem rapidinho aqui já, com o tempo que está correndo, dizer que nós temos uma programação na comunidade da Bela Vista. A Rosilene, que tem propriedade, vai dizer para nós agora, tá certo? O que é que acontece durante a semana para você também pode participar lá. Sinta-se convidado desde já. Muito bem, como eu falei, né? Graças a Deus, a nossa comunidade já tem mais dos seus 20 anos e hoje podemos dizer que é uma comunidade viva, é uma comunidade atuante, que tem oração, assim, para qualquer idade, né? Então, vamos começar pelo Sábado de Maria. Lá na nossa comunidade acontece o Cenáculo de Maria, justamente no horário privilegiado por Nossa Senhora, ao meio-dia, né, no caso, é do meio-dia às 3 horas. Existe um grupo do cenáculo, pessoas que se reúnem para orar pelos padres, para ler as mensagens, né, do Padre Golbe, para rezar o rosário, o ofício. Então, no sábado é essa a programação, das 12 às 3 horas. E aí, na segunda-feira tem um grupo de crisma na nossa comunidade. Na terça, toda terça-feira tem celebração da palavra. Na quarta-feira tem um terço das crianças, das 18 horas. Na quinta-feira tem um terço dos homens. Na sexta-feira tem um MEG. E na nossa comunidade tem 2 missas no mês. Sempre ao dia 3, né, que é a missa votiva a Nossa Senhora de Fátima, de manhãzinha às 6 horas da manhã. E sempre na quarta sexta-feira do mês, que a gente se reúne para vivenciar o Santo Sacrifício do Senhor. Então, basicamente é isso. E aí, todos estão convidados a ir, né? A ir lá visitar a casa da mãe. Lá é a nossa casa, é a casa da nossa mãe. Sim. Viu? Aí eu vou aqui abrir um parêntese de uma proposta que eu já estou analisando, mas é uma série de vídeos do Juventude Rosa Mística, que não é como esse podcast, é produção mesmo gravada em outros momentos. E é uma série de vídeos que vai ser conectados para evangelizar. Então a gente vai, por exemplo, vamos começar pelas capelas de toda a cidade de Itapajé, as 2 paróquias. Então a gente vai até a comunidade, faz alguns registros, né, de lá, de alguns dias na semana a gente visita alguns momentos, faz uns vídeos curtos, convida algumas pessoas da comunidade e faz uma produção de um vídeo para que as pessoas possam acompanhar. E aí, de antemão, você já fica sabendo que vamos procurar vocês da comunidade nessa produção, que é um projeto que vai vir em breve, se Deus quiser, né? Que é para a gente também ter essa evangelização com as redes sociais. Porque nós, ministério, né, a Juventude Rosa Mística, tem um trabalho com jovens, mas há essa experiência das redes sociais, que é uma experiência que também nós temos que evangelizar, né? Então, nós em maio é sempre esse podcast, Mãe da Live, Mãe da Fé. Mas vamos ter esse Conectados para Evangelizar, né? Os outros membros fiquem já sabendo que vamos trabalhar mais e vamos também procurar vocês para produção dessas coisas. Essa programação que eu falei é da Capela Nossa Senhora de Fátima, né? Mas na parte de baixo, ali pertinho do açude, ao lado do açude, tem a Casa de Nazaré, certo? Que também todos os dias tem a hora mariana, às 18 horas, e a palavra de Deus. E sempre, a cada dia tem a programação, né? Tem, por exemplo, a quarta-feira da pastilha, tem encontro com casais, na segunda-feira estudo bíblico. Então, tem na parte de cima do alto, na capela. Na média, e mais em cima, no oratório. E ainda tem o oratório de São José. É quase uma cidade só no bairro, que então, tem 3 ambientes para oração. Então. E aí vocês têm espaço livre para vocês irem para onde vocês quiserem. O que vocês precisarem da gente é só dizer. Não, tá ótimo. Estamos lá. Que bom. E aí nós aqui na Comunidade Rosa Mística também temos uma programação. Segunda-feira, catequese crismal às 19 horas. Também na segunda, Rosário dos Homens, ali na capela. Temos terça, grupo de oração renovados. Estudo bíblico na segunda-feira também. Terça, renovados no Espírito, grupo de oração. Quarta-feira, terça em adoração ao Santíssimo, às 19 horas. Quinta, grupo Faça-se. Inclusive, um abraço para vocês do grupo Faça-se. Sexta-feira, grupo Rosa Mística. Temos a catequese também, que acontece infantil. Terça também tem o grupo das crianças, é verdade, estava esquecendo. Temos a catequese infantil, que lá também acontece de domingo às 3 horas da tarde, né? Na escola. E
Aí temos aqui também o Santíssimo é exposto de manhã, né? Fica até às 18 horas para ser adorado de segunda a sexta. E você também pode estar vindo para o Cerco de Jericó, que inclusive começou, que é de 13 a 19. E você puder, faça uma vigília em adoração a Jesus também. Thales, Fora as desculpa, missas que nós temos mensais. Eu me esqueci, desculpa, de falar uma programação nova da nossa comunidade, que está sendo uma bênção de Deus. Você falou da adoração ao Santíssimo, eu me lembrei. Certo. Lá também nós começamos às quintas-feiras, das 7 da manhã até às 18 horas, nós temos a Quinta Eucarística. Né? O Senhor passa o dia inteiro, nós já fizemos 3 quintas e tá tudo concorrendo para a gente continuar fazendo. Então, toda quinta-feira, das 7 da manhã até às 18 horas, tem adoração ao Santíssimo Sacramento. Olha aí o que eu ia me esquecendo. Pois é, gente. Então, assim, nós temos uma graça imensa, né? Que é poder, próximo de casa, ter uma capela que tenha programação. Então, a casa de Deus, né? Que está em todo canto, está aberta para você estar lá presente, né? Missa, tem uma programação diversificada. Estamos tendo o novenário da nossa paróquia Santa Rita, né? Começou ontem. Você pode participar, tá certo? E é isso, né? Os comunicados eram esses. Desejamos a você um dia abençoado e até o próximo encontro, né? Tchau, tchau. Salve Maria. Tchau, tchau.